Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, a partir de muitos e muitos pedidos, e pior que isso é verdade mesmo, gente. Eu acho que eu nunca tive tanta votação em uma enquete igual eu tive no dia que eu postei ideias para vocês me ajudarem, qual que vocês queriam, qual vídeo vocês queriam que eu gravasse aqui pro canal. Inclusive eu atrasei muito, faz muito tempo que eu tô querendo gravar esse vídeo pra vocês. E, enfim, vocês já viram no título, né? Não tem por que ficar fazendo mistério. Estou aqui para contar o meu relato de parto. O parto da Cecília, ele foi uma tentativa de indução que foi para cesárea, né? Mas eu vou contar tudo certinho para vocês ao longo do vídeo, tá? Eu tô com meu digníssimo namorado aqui no fundo, que vocês não estão vendo ele, mas ele vai ficar escutando tudo porque ele tava comigo desde a hora que eu cheguei no hospital até a hora que a gente foi embora. Então, se eu esquecer alguma coisa, ele me lembra. Bom, pra começar, eu já tava de 39 semanas, eu acho, quando eu fui na minha última consulta com a médica, né, que acompanhou minha gestação. E ela fez, né, o exame e tal, e viu que ela falou pra mim, olha, com 39 semanas já era pra você estar com 1 ou 2 centímetros pelo menos de dilatação e você não tá com nada. Então, pelo que parece, provavelmente vai ter que ir pra indução mesmo. Porque ela sabia que eu sempre tive um sonho muito forte, assim, de ter parto normal. Então eu fui a gestação inteira falando, não, eu vou fazer o meu máximo pra ter o parto normal. E aí nessa ela me orientou pra tudo que tinha que fazer, deu 40 semanas, fui pro hospital que eu ia ter a Cecília, né, que eu planejei e tudo. E a gente começa a fazer, né, cardiotoco, ultrassom, tudo pra ver se tá tudo bem com o bebê, se pode continuar a gestação daquele jeito, né? Porque o bebê pode ficar na barriga ali até 42 semanas, mais ou menos. Mas assim, quando chegou em 39, eu já não aguentava mais. Então eu fico surpresa hoje de saber que eu aguentei até 41 semanas. Quem já ficou grávida sabe que é muito difícil, é muito cansativo, assim, as últimas semanas. Enfim, aí eu fui lá pro hospital, né, fiz tudo, eles viram que tava tudo bem comigo, tudo bem com a Cecília, e também nada de dilatação. Aí o médico me orientou, ele falou, olha, se não tiver, né, se não romper a bolsa, se não começar a contração, nada, enfim, ele explicou tudo que não podia ter lá, né. Se não começar nada dessas coisas, você vem pra cá no dia 24 pra gente começar a, né, dar início à indução. Aí eu falei, beleza, né, saí do hospital, eu lembro que a primeira coisa que eu fiz, eu tava com a minha mãe, a primeira coisa que eu fiz foi ligar pro Anderson. Aí eu falei pra ele se ele queria escutar a boa notícia ou a notícia ruim. Você lembra qual que você falou primeiro, né? A ruim porque a boa Foi a ruim. foi a ruim. Era, só que eu não conseguia falar a ruim primeiro, tinha que ser a boa pra fazer sentido o que eu queria dizer. Aí eu falei pra ele, a boa notícia é que no Natal a Cecília vai estar com a gente. A má notícia é que na véspera de Natal a gente talvez vai estar no hospital. E foi exatamente o que aconteceu. Aí não teve trabalho de parto, não teve dilatação, tudo. No dia 24, de manhãzinha, eu acho que era o quê? 7 horas da manhã, mano? 7h30. Eu tava lá. Umas 7h30 mais ou menos. Eu acho que o médico falou pra gente chegar às 7h30 e a gente chegou às 7 horas, né? Aí a médica que tava lá, né, que era de plantão, foi com os médicos de plantão, tudo normal, assim, eu não paguei nem nada. Ela fez, né, os exames de toque, blá blá blá, fez tudo o que tem que fazer, né, normal, padrão. E ela falou, olha, você tá com 1 centímetro, era isso, né? Meio centímetro, era. Com meio centímetro ela conseguiu sentir que a Cecília era cabeluda. Haja cabelo, hein? É engraçado, gente, porque uma pausa aqui, quando ela nasceu, no hospital que a gente tava, eles deixam o bebê um dia sem tomar banho, né? Deixam um dia pra pele absorver aquele negocinho que sai, eu não lembro o nome, aquela camada branca assim que sai no parto, sabe? Porque faz bem pro bebê. Então aí depois de um dia eles dão um banho. E aí a Cecília ficou com o cabelo tudo duro, porque ela nasceu com muito cabelo. E tinha um tufinho que ficava espetado. Eu acho que era exatamente... parecia um ninho. Eu acho que era exatamente esse que a médica sentiu. Enfim,
Tava com meio centímetro só de dilatação. Aí o Anderson assinou toda a papelada, tudo pra gente subir pro quarto. Eu fiquei lá esperando, conversando com uma outra moça que tava grávida. Foi bem melhor ter ela ali, porque senão eu acho que eu teria ficado muito mais ansiosa do que eu já estava. E aí eu acho que era umas 8h30 mais ou menos, eles já colocaram o primeiro comprimido. E eu achei horrível, porque depois que você coloca o comprimido, você tem que ficar 1h30. 1h30 deitada. Assim, você pode se mexer e tudo, mas tem que ficar deitada. Não pode sentar, não pode levantar. Ah, que eu acho que se você precisar ir no banheiro, você pode levantar, né? Aí eu não sei como funciona, porque comigo eu não precisei. Mas é 1h30 deitada. Pro comprimido ver se faz efeito, né? E eu odiei, porque um dia antes da gente ir pro hospital, eu comecei a ter umas dores de contração, assim. Eu tinha umas dores muito fortes, assim, na barriga e nas costas. E, assim, quando a gente chegou no hospital ainda não tava tão forte. Nem ritmada, nem nada. Não era nem trabalho de parto, tanto que eu tava com meio centímetro só de dilatação, né? Mas... Aí colocou o comprimido, nada, né? Foi bom. Nem meio centímetro. Era depois de quantas horas que colocava o segundo? Depois de 6 horas? 6 horas. Depois de 6 horas colocava o segundo comprimido. Então, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 2 horas da tarde foi... Ah, não, eu acho que eles atrasaram, foi umas 3 horas da tarde que foi colocar o outro. Por aí. E não tinha nada de dilatação. Foi o tempo todo fazendo exame. E eu andava pelo quarto. E andava. E não parava quieta. E aí, no segundo comprimido, eu acho que depois de umas horas, assim, já... eu comecei a ter muita contração. Quase chorava de dor. Eu quase chorava de dor. Principalmente quando eu precisava ficar esse tempo parada, sabe? Porque é muito ruim. Quando eu tinha contração, eu queria me mexer. Eu queria, né, andar. Eu sou uma pessoa extremamente sedentária. É muito esquisito eu querer andar. Isso prova que eu realmente estava com muita dor. Mas aí eu tava com contração e eu queria andar, eu queria me mexer e tudo, eu não podia. Então o máximo que eu fazia era virar assim de lado na cama e o Anderson fazia massagem aqui, assim, nas minhas costas, sabe? Que era onde doía mais. Mas teve uma hora que não dava mais, eu não tava aguentando. Daí a enfermeira, ela fez o cardiotoco. Aí ela falou, olha, você tá com umas contrações boas, mas ainda não tem trabalho de parto. E dilatação eu acho que eu tava com 1 centímetro, um dedo. Um dedo, que daí são 2 centímetros. Então assim, não acontece nada, entendeu? Pra quem já estava com contração, tava muito difícil pra mim. E aí chegou uma hora que eu não aguentava mais comer. Eles trouxeram a janta e eu não aguentava aquele cheiro. Mas também a comida daquele hospital tinha cheiro de caldo quinoa, né, mãe? Tinha. Não era gostoso. Mas eu não aguentava mais comer nada que fosse de comida, assim, consistente e tal. E aí eu pedi a bola de pilates, não adiantou nada. Só me deu mais dor. E daí a médica veio, né? Eu já tava tão... pra vocês terem uma ideia, eu já tava tão de saco cheio que na hora que a médica veio, assim, eu fiz... Ah! Aí ela olhou pra mim e ela... Nossa, é assim que você me recebe? Aí ela fez os exames, ela foi muito boazinha, tudo. Mas na segunda vez que ela veio foi que a gente chamou ela, porque eu já tava fazia muito tempo com dor. E as contrações, elas não tinham muito espaçamento entre uma e outra, sabe? Elas estavam o quê? De 2 em 2 minutos, amor? Era uma coisa assim, né? 2 minutos. E durava bastante tempo, assim, então tava doendo bastante e não tinha nem sinal de trabalho de parto. E aí eu acho que o psicológico também influencia muito, porque lá a gente não tinha o plano de apartamento. O meu plano é de enfermaria, então pra quem não sabe, a enfermaria você fica com mais gente, né? No hospital que eu fui, era só Duas gestantes, né? Duas parturientes, eu acho que fala. por quarto. Mas ainda assim, no corredor tinha um monte de gente. A gente tava no quarto sozinho, o que foi ótimo. Mas tinha gente no corredor, tinha gente que já teve bebê, tinha gente que tava em trabalho de parto, tinha gente que tava pra sair do hospital. Enfim. E aí eu ficava escutando, assim, um monte de recém-nascido chorando. E eu ficava, meu Deus, eu não vou escutar o choro da minha filha nunca. Esse negócio não vai pra lugar nenhum. E aí chegou a hora do terceiro comprimido. Que foi a hora que eu pensei, ou eu coloco mais um comprimido e espero mais tempo, com dor,
ou eu peço a cesárea. E eu já tava com muita dor, nada aliviava a minha dor. Ficar mais 1h30 deitada, sentindo contração, e já fazia muito tempo que a gente tava lá, era que umas 12 horas, amor? Foi, acho que foi umas 8, 9 horas da noite isso, né? Foi mais ou menos isso. E aí, eu já não tava mais conseguindo comer. Aí eu falei, sem comer, com dor, cansada, ansiosa, como que eu vou conseguir parir uma criança, né? Ainda tinha que entrar em trabalho de parto pra daí, sabe? Uma criança acordou, inclusive a criança que está sendo citada nesse vídeo. E aí eu comecei a pensar muito nessas coisas e eu falei, eu não tô aguentando mais. A enfermeira me deu uma gelatina. Eu acho que eu comi uns 2, 3 potinhos de gelatina, só que era o que eu conseguia comer. Mas eu falei, eu não vou aguentar parir uma criança, entrar em trabalho de parto, sabe? Ter mais contração ainda e fazer força e tudo. Eu já tava muito, muito cansada depois de 12 horas, né? Tentando dilatar centímetros, pouquíssimos centímetros. Então, eu falei com o Anderson, eu falei com a minha mãe, eu falei, eu não aguento mais, eu vou pra cesárea. E aí, eu tive certeza de que era a coisa certa, porque durante a minha gestação, mesmo que eu quisesse muito ter o parto normal, eu sempre pedia muito para que Deus me ajudasse a ter o melhor parto possível para mim e para minha filha. Era isso que eu pedia. Então hoje eu tenho zero ressentimentos assim, de ter feito cesárea, por mais que eu sempre tive essa vontade, né, de ter o parto normal. Não deu e tá tudo bem, eu não tô mal por causa disso. Minha filha tá linda, tá saudável, eu tô bem. A recuperação da minha cirurgia também tá ótima. Então, tá tudo certo, entendeu? Foi do jeito que tinha que ir. Enfim. Daí chegamos na fase final em que a médica veio, aí eu falei pra ela que eu realmente queria cesárea. Ela me perguntou umas 2, 3 vezes. Você tem certeza que é isso que você quer? Eu falei, tenho. E aí a enfermeira falou pra mim, que tinha que esperar, né, a sala de cirurgia ficar pronta e tal. Então a enfermeira chegou pra mim e ela falou, tá. Você quer cesárea, tudo bem, mas você tem que ajudar a sua filha, né, e tem que ir pro chuveiro, fica lá, né, com água quente batendo nas costas, às vezes pode até ajudar você e tudo, porque é importante que entre um trabalho de parto. Eu não sei se entrou, se não entrou, eu duvido que tenha entrado em trabalho de parto. Mas eu só sei que eu acho que eu fiquei uns 40 minutos lá, com dor. E aí, esses 40 minutos foram cruciais. Foi muito, muito difícil. Porque no resto, né, do tempo antes disso, eu ainda estava em dúvida se eu ia querer a cesárea ou não. Mas nesse momento eu já tinha certeza que era isso que eu queria ir pra cesárea. Então eu aguentar 40 minutos esperando foi difícil. Mas deu tudo certo. Depois eu tava com muita, muita dor. E aí eu lembro que eu fui pro chuveiro e eu fiquei um tempão lá. E aí o Anderson ficou naquela, né? O dia inteiro fazendo massagem nas minhas costas. E tinha hora que eu não aguentava mais. E eu falava, não encosta. Porque nem a massagem não ajudava, nada ajudava. E daí depois ele não fazia a massagem, eu ficava brava porque ele não tava fazendo a massagem. Foi duro. Esse tempo esperando a sala de cirurgia ficar pronta foi bem difícil. Mas aí a sala de cirurgia ficou pronta, a gente desceu, o Anderson ficou desesperado esperando na porta, porque ele tava ansioso também, né? O Anderson já é ansioso por natureza, daí naquele momento ele ficou mais ainda. E aí a gente foi, aquele procedimento normal, né? Anestesia. Como eu tava com contração, a anestesista conversou comigo, né? Ela foi a Raque, que é aquela que dá aqui embaixo assim e que só amortece daqui pra baixo. Aí a anestesista falou pra mim que, como ela sabia que eu tava com contração, era pra eu avisar ela caso viesse uma dor. E daí ela não aplicava, porque você não pode se mexer nem um pouquinho quando tá com a agulha ali, né? Aplicando anestesia. Aí a primeira foi de boa. Só que na segunda, a contração começou bem na hora que a agulha estava dentro das minhas costas. E foi muito difícil, porque daí eu acho que tinha umas 2, 3 enfermeiras me segurando, falando, olha, você não pode se mexer, aguenta firme.
respirando fundo. Mas deu tudo certo. Aí, na hora que a anestesia bateu, gente, eu não sentia mais contração nenhuma, eu tava nas nuvens. Achou você? É? Que neném mais linda, meu Deus do céu. Enfim. Aí, nessa foi o procedimento normal da cesárea, foi tudo muito tranquilo. A médica chegou e ela me perguntou se eu gostava de música. Eu falei, pode pôr. Aí ela colocou, eu lembro que o Anderson chegou e só tava cantando de boa, tranquilo, esperando essa criança nascer. Pupila. Era. Eu nem sou tão fã da música, mas depois que a Cecília nasceu e eu lembro que eu tava escutando essa música. Oi. Aí eu adoro essa música hoje. Traz memórias muito boas. Enfim, apesar de ter sido um dia bem conturbado, bem difícil, deu tudo certo. Agora essa criança tá aqui, saudável, enorme, brincando um monte, se amando muito. Né, criança? Mediar, né, amor? Eu lembro que enquanto eu ainda tava bem, assim, ainda tinha colocado o primeiro comprimido, a gente tava esperando fazer efeitos, tudo. Eu virei pro Anderson e falei, amor, tira uma foto agora, porque daqui a pouco eu não vou mais querer. Então a gente tem foto de todos os momentos, assim, a gente tem foto da hora do parto, a gente tem foto da primeira mamada dela, a gente tem foto dela nascida. Dela nascendo, saindo da sua barriga. Foi. A médica falou pra ele, pai, prepara a câmera. Ele já foi lá, assim, tem 500 fotos dela saindo da minha barriga. Só sangue. A cena maravilhosa. Tem foto de quando colocou o primeiro comprimido, que daí eu ainda tava de boa. Tem foto, tem vídeo. Ela aprendeu a gritar. Tem vídeo que eu tava andando de um lado pro outro, assim, muito brava já, porque eu já tava com dor, eu não aguentava mais. Mas deu tudo certo, não foi assim, do jeito que eu esperava que fosse, mas eu sei que foi o parto perfeito, foi feito da melhor forma possível para essa criança nascer, e igual eu falei, eu não tenho nenhum ressentimento, porque hoje ela tá bem, ela tá saudável, tá brincando muito. E eu sei que eu fiz o que eu pude, né? Você também, né? Eu teve uma leve preguicinha. Não queria sair. Não, tava muito gostoso lá. Opa, deu sua luz. Agora eu vou encerrar o vídeo por aqui pra dar um mamazinho pra essa criança. E essa foi a nossa trajetória do parto, né? Nosso parto foi uma tentativa de indução que não rolou, então foi pra cesárea. E é isso, gente. Se inscrevam no canal, deem um like aqui se vocês gostaram. Comentem também sugestões de vídeos que eu vou tentar fazer. Porque vocês sabem, né? Quem tem criança em casa sabe que é muito imprevisível a vida com uma criança. Você nunca sabe quando ela vai estar bem, quando ela do nada vai ter uma gripe. E aí fica mais complicado, mas vamos esforçar. Amor. É isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.